de eventos que ficou conhecido como PERSE. Ele nasceu durante a pandemia para socorrer empresas que dependem do lazer e do turismo e que foram áreas muito castigadas pela Covid-19. Entre outros benefícios, há descontos para a renegociação de dívidas tributárias. E o prazo para a adesão ao PERSE está terminando. Vamos conversar sobre esse assunto com o advogado Tiago Kellerman, especialista em direito empresarial, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde. Olá, Luciana, boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Então quer dizer que o prazo para a adesão ao PERSE está terminando? Como é que é feita essa adesão? Exato, Luciana. O prazo para essa adesão ele já foi prorrogado uma primeira vez e foi prorrogado agora recentemente, no final do mês de outubro, e o prazo termina agora no dia 30 de dezembro de 2022, às 19 horas da noite. A adesão ao PERSE ela é feita de forma totalmente online por meio do portal Regularize, do governo federal. Então, é uma adesão que você não vai precisar sair da sede da sua empresa, da sua casa, para poder fazer. Você consegue fazer exclusivamente pela plataforma online. E é complicado para fazer essa adesão? Precisa de muita documentação? Luciana, serão principalmente exigidos ali documentos relacionados ao faturamento da empresa e ao enquadramento dela nas atividades exigidas pela regulamentação da Receita Federal. Porque o PERSE ele foi estabelecido para determinadas atividades, né, que foram estabelecidas ali através de um regulamento do Ministério da Economia. Então, uma série de atividades com os respectivos números de CNAE que podem fazer o pedido para adesão a esse programa. Bom, inclusive, nesta quinta-feira, o governo federal publicou uma medida provisória para pacificar algumas questões, uma vez que há uma judicialização em relação ao PERSE. O senhor pode explicar para a gente o que está acontecendo? Claro, posso sim. Inclusive, essa medida provisória que foi publicada essa semana, ela tenta trazer um pouquinho mais de luz para regulamentar essa situação, mas essa própria medida provisória já indicou que no futuro, provavelmente janeiro, fevereiro, a Receita Federal vai publicar uma segunda norma para regulamentar ainda mais. Então, foi mais ou menos uma medida provisória para indicar que o governo está atento a essas situações e vai providenciar, dentro de um prazo, espera-se um curto prazo de tempo, uma segunda medida que regulamente, de fato, melhora essa situação. Só para contextualizar, o PERSE ele foi estabelecido pela Lei 148, lá em 2021, e visava trazer uma série de benefícios fiscais para as empresas que tiveram um impacto muito grande, né, no setor de turismo e de cultura. Acontece que, quando ele foi regulamentado, ele trouxe ali um rol muito grande de atividades que poderiam utilizar esse benefício. Só que, no momento em que as empresas começaram a fazer a solicitação desses benefícios, a Receita Federal passou a exigir alguns requisitos específicos, que muitas delas não atendiam. Entre eles, por exemplo, a obrigatoriedade de cadastramento da empresa no Cadastur, que é o Cadastro Nacional das Empresas de Turismo. Mas o que acontece? Grande parte das atividades que foram indicadas pela Receita Federal como atividades que poderiam fazer essa utilização do PERSE não tinham anteriormente a obrigação de estarem cadastradas no Cadastur. Então, e aí, quando elas fazem o pedido para adesão ao PERSE, a Receita Federal entende que, por elas não estarem anteriormente cadastradas, elas não poderiam utilizar. E aí, esse é um dos pontos principais de discussão judicial atualmente, essa exigibilidade pela Receita da prévia inscrição no Cadastur. Nós temos decisões, tanto em alguns estados, reconhecendo que é uma exigência que não ilegal, que não poderia ser feita pela Receita, como também temos outras decisões que entendem que é uma exigência, sim, legal e que deve ser observada. Um segundo ponto que também tem sido bastante judicializado é a questão sobre se as empresas que já estão e se utilizam do benefício do Simples Nacional também podem fazer benefício do PERSE. Tá? A maioria do entendimento tem seguido no sentido de que não é possível, porque o Simples Nacional já é um sistema específico que já traz um benefício para as empresas ali participantes, então elas não poderiam se utilizar de um outro tipo de benefício. Essa, inclusive, e aí a Receita se pauta especificamente em um artigo da Lei do Simples Nacional, que é a Lei Complementar 123, para alegar esse afastamento. Mas também existe uma discussão judicial em relação a isso. Agora, até janeiro, quando for publicada uma nova medida provisória, vai continuar valendo essa obrigatoriedade de ser cadastrado no Cadastur?
Boa pergunta, Luciana. Para poder te responder isso, a gente vai ter que esperar vir essa regulamentação. A gente ainda não tem certeza de em que sentido vai vir essa regulamentação. Mas até lá... Até lá continua valendo o que está hoje, que, em resumo, a norma da Receita Federal exige. Se, por um acaso, você fizer a adesão e for negado pela Receita, pelo fato de que você ainda não estava cadastrado no Cadastur, aí você precisa consultar um advogado para ver se é viável judicializar essa situação para exigir a utilização do benefício. E será que teve muita judicialização mesmo? Olha, Luciana, se você considerar todas as atividades que estão previstas ali, que poderiam se utilizar desse benefício, e aí nós não estamos tratando apenas, por exemplo, de empresas do segmento de eventos, ou seja, empresas que atuam principalmente com organização de eventos, congressos e feiras, mas também hotéis, bares e restaurantes também poderiam fazer uso desse benefício. Então, é um rol bastante amplo de atividades que, a depender de como vem essa regulamentação, vai ampliar ainda mais o número de possíveis beneficiários ou restringir um pouco mais o número de beneficiários. Mas, assim, tem havido uma judicialização crescente em relação à utilização desse benefício. E o PERSE está conseguindo atingir o objetivo dele? É possível fazer um panorama dos benefícios já concedidos? Luciana, quando a gente trata do PERSE, ele estabeleceu uma série de benefícios, tá? Alguns benefícios foram, por exemplo, condições especiais de parcelamento de débitos já existentes, mas o principal e o que está dando a maior, que está impactando diretamente nessas questões de judicialização é a redução a zero da alíquota dos impostos federais, por um prazo de 5 anos. Então, justamente pelo prazo longo e pelo fato de ser uma redução a zero da alíquota do imposto, ele é o mais relevante dos benefícios. Só que essas exigências da Receita Federal quanto ao prévio cadastro no Cadastur, que antigamente era algo mais restrito a, de fato, as atividades que estavam muito intimamente ligadas ao setor de turismo, hotéis e talvez algumas empresas organizadoras de eventos. As demais atividades, na grande maioria das vezes, não tinha esse cadastro. E também, uma segunda condição que tem restringido bastante a utilização do PERSE é o fato de que ele só seria válido para as empresas que não estão inscritas no Simples Nacional. Então, a grande maioria das empresas do país são empresas de médio e pequeno porte, que muitas vezes ainda se utilizam do Simples Nacional por ser mais vantajoso. Então, se caso sejam mantidas essas restrições, com certeza será uma medida relevante para o setor, e já tem sido relevante, mas ela pode vir a ser muito mais relevante se houver uma flexibilização em relação a esses requisitos. E está tendo um trabalho junto ao Ministério da Economia, ao governo federal, para que essa próxima medida provisória consiga, então, pacificar esse tema? Luciana, provavelmente, tá? A principal entidade que encampou a defesa por essa legislação, por esse benefício, foi a ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Eventos. E lá desde 2021 eles já vêm fazendo um trabalho ali de sensibilização junto aos parlamentares da importância disso, desse benefício para o setor e também junto ao governo federal. Mas agora a gente está entrando em uma situação de troca de governo. Então, com o andamento da transição do governo, pode haver também uma nova posição do governo junto à Receita Federal em relação ao prosseguimento desse benefício. Agora, resta aguardar para ver como vão ser as diretrizes que virão do Palácio do Planalto para a Receita Federal, para que ela caminhe nessa regularização. Bom, de qualquer forma, fica aí, então, o alerta que o prazo para adesão está terminando. Exatamente. 30 de dezembro, 7 horas da noite, pela plataforma Regularize. Regularize, isso mesmo. Tá certo. Doutor Tiago, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, uma ótima tarde. Eu que agradeço, Luciano. Uma ótima tarde e um bom final de ano a todos. Obrigada, igualmente. Nós conversamos com a advogada Kellerman, que é especialista em direito empresarial, e nos falou sobre o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, que está com prazo para adesão, para adesão ao programa, já se encerrando. Dia 30 de dezembro é o prazo final. Agora, 3 horas e 24 minutos.